Muito bem, gente. Na aula passada, a gente falou sobre qual o seu lado, né? Era a discussão, né? A pegada da aula passada era justamente essa de qual o seu lado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Comunicação é um troço difícil, né, bem? Opa, Muito muito difícil. difícil. Nós temos bons exemplos. Depois a gente vai dar um exemplo. É você ou eu que vai dar esse exemplo? Eu acho que vai ser você, Vai né? ser. A gente vai dar um exemplo de comunicação de ontem. Foi fantástico, tá? De complicado, tá? Mas é assim, então a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação. Bom, primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte, que nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Posicionamentos diferentes e antagônicos são normais, existem em todos os relacionamentos. Todavia, eles devem ser trabalhados, principalmente no relacionamento conjugal, para que possa somar e não dividir. O grande problema dos posicionamentos antagônicos, da polarização, é quando eu não abro mão disso. Então, a coisa fica complicada, tá? Bom, então hoje nós vamos começar falando um pouquinho de Coríntios. Afinal de contas, a nossa base é primeiro Coríntios. Isso. Talvez você se sinta um pouco perdido hoje em tudo que eu vou falar, porque é complicada a aula hoje, hein? Se prepare, tá? Olha, segundo os estudiosos e pelas próprias cartas de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda, tá? Paulo, na verdade, teria escrito, não essas duas cartas, mas ele teria escrito 4 cartas aos Coríntios. 4, tá? 2 delas possivelmente se perderam, tá? Então, pelo texto, quando você lê 1 Coríntios e 2 Coríntios, você percebe que existiam outras cartas. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, tá? Então vamos lá, vamos ver o que diz 1 Coríntios a respeito dessa primeira carta que Paulo teria escrito aos Coríntios, tá? E que você for ver, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Você lê para a gente, Sil? Então, lá está escrito assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Muito bem. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Paulo está falando isso quando ele manda aquela carta, a primeira carta que nós conhecemos aos Coríntios, ele está falando que já tinha escrito uma carta antes. Então, antes de escrever a primeira carta aos Coríntios que a gente conhece, Paulo já havia escrito uma outra carta, tá? Que não existe, não tem mais, se perdeu, tá? E o que pode ser confirmado pelo texto que a gente acabou de ler lá em 1 Coríntios 5:9, tá? E nessa carta, ele instruiu os coríntios a se separarem dos crentes que praticassem a imoralidade. Então, nessa carta, ele falou, olha, tem crente aí que está praticando imoralidade, vocês têm que se separar deles. Não pode misturar esses crentes esses cristãos que estão praticando imoralidade, eles devem ser punidos, excluídos, eles devem ser disciplinados, tá? Pois bem, ou os coríntios não compreenderam, ou os coríntios compreenderam mal aquilo que Paulo falou, como se ele tivesse ordenado que eles se separassem totalmente do mundo, ou então tentaram desprezar aquilo que Paulo tinha falado. Eu acho que cada um ouviu do seu jeito. Cada um ouviu do seu jeito. Ou seja, a comunicação ficou truncada. Quando Paulo escreveu aquela carta, eles leram e falaram assim, olha, é para a gente não se misturar com o pessoal do mundo. E outros falaram, não, a gente pode se misturar com o pessoal do mundo. Então ficou complicado a coisa e aí ninguém entendeu exatamente o que Paulo queria dizer. Paulo explica que ele tinha em mente que qualquer pessoa tida como crente, cuja vida contradissesse abertamente a fé. Ele não estava falando dos não crentes. Então, a ordem de Paulo, a determinação, a orientação, era excluir os ofensores. Com esse tal, nem ainda comais, ele falou. Diz respeito, primeiramente, à vida comunitária dentro da igreja. E, provavelmente, não ensine que todo contato pessoal devesse ser evitado, única e exclusivamente com esse pessoal que já era da igreja e estava se comportando inadequadamente.
percebe-se que os coríntios não compreenderam muito bem o que Paulo pretendeu comunicar nessa primeira carta. Erro de comunicação, né, meu amor? Sim, senhor. Então, lá a gente já tem essa primeira carta. Mas existe uma segunda carta que Paulo escreveu. E essa segunda carta, ela é o nosso 1 Coríntios. Você lê para a gente, Silvana? 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, 1 Coríntios, na verdade, foi a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, tá? E essa segunda carta, que é o 1 Coríntios, revela que a igreja, em vez de amadurecer nesse período intermediário que passou, tá? Principalmente depois daquela primeira carta que ele escreveu, desenvolveu uma quantidade espantosa de problemas sérios que a gente já viu aqui. Tais como divisões, abusos nos sacramentos, desordem durante os cultos, problemas teológicos e os extremos da frouxidão moral, tá? E de uma doutrina totalmente doentia. Que foram aqueles pontos que a gente já trabalhou nas outras aulas, Exatamente. Né? Então, a igreja estava totalmente perdida. Mas o que aconteceu? Os cristãos se polarizaram. Alguns insistindo em que a associação com os pecadores era permissível e necessária, e outros argumentando que um certo isolamento era essencial para preservar a santidade. Gente, essas tendências opostas, totalmente opostas, cresceram descontroladamente em Corinto, ameaçando inclusive o futuro da própria congregação de Corinto. A impressão é que aquela primeira carta, escrita por Paulo, não foi bem compreendida. Será que faltou comunicação? Será? Provavelmente, Provavelmente, né? Faltou comunicação. Bom, mas nós temos uma terceira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e que não é 2 Coríntios, ok? Antes de escrever 2 Coríntios, os estudiosos dizem que Paulo escreveu uma terceira carta aos Coríntios. Isso a gente pode constatar lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, dos versos 8 e 9. Você lê para a gente, meu amor? Leio. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha, lemos essa versão da Bíblia, a mensagem. Gente, para os estudiosos, Paulo teria escrito essa terceira carta, que não é 2 Coríntios. Então, essa terceira carta aos Coríntios, que ela é chamada pelos estudiosos de carta severa. Por quê? Porque Paulo estava bravo com os caras. E por que bravo? Porque eles não entendiam o que ele escrevia. Eles não entendiam as orientações. Eles estavam com grande dificuldade nessa comunicação do que era efetivamente para fazer ou não. Então, com isso, 2 Coríntios, que nós conhecemos, na verdade seria a quarta carta escrita por Paulo aos Coríntios. Então, tem uma primeira carta, tem 1 Coríntios, tem uma terceira carta e tem 2 Coríntios. Ficou claro isso? Não vamos confundir, hein? Bom, essa terceira carta, que é chamada aí a carta severa, foi escrita por Paulo aos Coríntios para repreendê-los por causa da conduta deles durante a sua visita anterior. É provável, é o que os estudiosos dizem, que o problema fosse de fato o fato daquele pessoal de Coríntios, como igreja, não defenderem Paulo contra uma pessoa que o atacara, estava difamando, destruindo a vida de Paulo lá, e a igreja não o defendeu, ficou quieta, ficou na moita. Este versículo, inclusive, mostra claramente que um pastor amoroso
como é Paulo, algumas vezes deve causar tristeza àqueles a quem cuida, se porventura caírem em pecado. Precisa de fazer o quê? Você disse? Disciplinar. Disciplinar. Paulo estava tentando disciplinar Coríntios, por quê? Porque Coríntios não estava entendendo a comunicação, aquilo que Paulo efetivamente queria comunicar a eles. Paulo falou que tinha que falar, né? Falou que tinha que falar e falou pesado. E nós temos a quarta carta. A quarta carta escrita por Paulo aos Coríntios, que na verdade é 2 Coríntios. Lê pra gente, Sil, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito lá. Isso é o 2 Coríntios, que na verdade seria a quarta carta escrita por Paulo aos Coríntios, tá? Trata-se de uma carta pessoal, repleta de expressões de emoção profunda, gente. E é justamente nessa carta que Paulo relata com alegria as notícias que recebera de Tito a respeito dos coríntios. Paulo estava tentando resolver umas coisas, Tito passou em Corinto, encontrou Paulo e contou para Paulo o que estava acontecendo, tá? E falou para ele como os coríntios, após o envio da sua terceira carta, aquela chamada de carta severa, finalmente haviam compreendido tudo o que lhes escrevera. Ou seja, a comunicação se operou da forma correta. E com isso, o pessoal de Corinto assumia uma nova postura em relação ao seu comportamento como verdadeiros cristãos. Houve efetivamente uma mudança nos cristãos de Corinto, tá? Paulo, nesta quarta carta, dá ainda outras orientações, mas sua alegria pela mudança de postura dos coríntios é marcante, é a marca registrada de 2 Coríntios. Essa alegria, aliás, a gente pode perceber no relato dele, que está lá no 2 Coríntios, capítulo 7, versos de 5 a 7. Você lê para a gente, meu amor? Vou ler aqui na Bíblia a mensagem. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Olha que coisa linda. Vemos ainda pela leitura do verso 10 desse capítulo 7, se você for ler lá, que tudo isso produziu arrependimento. Ou seja, os cristãos de Corinto abandonaram o pecado e caminharam para uma decisão sincera para efetivamente obedecer a Deus. Houve finalmente a compreensão a respeito de tudo que Paulo havia escrito e falado para eles e que vinha sendo tão mal interpretado. Apesar das dificuldades iniciais, gente, operou-se a efetiva comunicação e de forma correta, que naquela época era muito comum através de carta, das epístolas. E às vezes a gente acha, gente, que a comunicação é fácil, é simples, né? Paulo escrevia, o que ele imaginava? Todo mundo vai entender. O pessoal não entendia. Às vezes a gente fala e não consegue entender. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante aqui. A gente participou de uma live, a gente fez um estudo numa live lá da 8ª IPI, e aí a gente tinha um tempo, e eu falei para a Silvana, eu vou marcar o tempo, e a gente ia fazer alguma coisa para comer no forno, que também tinha um tempo. Que precisava de um tempo. Precisava de um tempo. E casualmente os tempos eram muito parecidos, de cozimento no forno e da live. E a gente começou a conversar e a Silvana falou, como é que a gente vai fazer para marcar o tempo? Vamos colocar 10 minutos antes, porque senão pode ficar complicado. E eu levei a conversa falando do tempo da live. Aí o Moacir falou assim, pode ficar tranquilo que eu tomo conta do tempo. E eu pensei assim, nossa, mas como que o Moacir está desprendido, né? A gente tem a live, ele vai colocar as coisas no forno, vai ficar tudo meio corrido, né?
Ele está desprendido hoje, né? Eu estou demais. E eu falando, mas por que ela está tão preocupada com o tempo da palestra, né? Eu já vou marcar aqui, a gente já tem isso em mente. E ela falando do cozido e eu falando da live. Aí, de repente, eu falei assim... O assunto começou a não combinar mais. Nós É. seguimos a conversa disso e o que ela falava e o que eu falava... Eu falei, não tô entendendo, Vida. Parecia conversa de doido. Aí eu falei assim, Vida, o que você está falando? Do que você está falando? Aí ele falou assim, da live. Aí eu falei, e eu estou falando do forno. Cozido. Parecia conversa. Foi mais ou menos 4 cartas para a gente se entender. Se Paulo tivesse aqui, ele ia mandar as 4 cartas falando, gente, é o cozido, não é a live. Olha, foi uma confusão, mas acabou tudo dando certo. Viram como é que comunicação? Às vezes parece simples, mas não é. E hoje? Qual a importância da comunicação no nosso relacionamento conjugal, Silvana? Então, né? Como eu falei, na realidade, assim como Corinto, né, precisou de 4 cartas, ou seja... Difícil falar isso, né? 4 cartas. Ou seja, demandou tempo, né, para eles conseguirem se entender. Sim. No nosso relacionamento, isso também acontece. Às vezes vai mais de 4 cartas. Às vezes vai mais. O cozido que o diga. Nem fale. Gente, a gente riu demais com isso. Mas, então, o que eu quero convidar vocês é para que no nosso relacionamento a gente perceba que sim, a comunicação é possível, mas também ela demanda tempo, determinação, empenho e, como a gente já vem falando, a começar em mim. E pensando nisso, eu quero trazer para vocês um texto da Ruth Bibermeier, que eu acho bem legal para a gente começar a aula de hoje. Prestem atenção lá. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Olha que especial, que vontade que essa pessoa descreve aqui de ser compreendida pelo outro. Ela chama de libertação. A palavra dela chegar com clareza no outro. Mas por que seria uma libertação? Vocês já pensaram nisso? O que seria? Por que seria? Porque se comunicar é se relacionar com alguém que não é você mesmo. Então você precisa levar o que você está sentindo, o que você está entendendo, para que o outro compreenda com clareza. Então, às vezes, você precisa se libertar de tantas coisas que há em você para você poder transpor barreiras e levar a sua comunicação até o outro. Que coisa interessante, né? Demais. A comunicação, ela começa em você se compreendendo, em você escutando exatamente aquilo que você vai falar. Sabe o que acontece? É como o negócio do assado. Eu já sabia o que eu estava falando, no que a minha comunicação. Então, o que eu falo, às vezes, não é completo, não descreve tudo aquilo que efetivamente eu já sei que eu estou pensando em falar. Olha. Por isso que as palavras precisam, às vezes, de uma libertação para que o outro entenda com clareza. Mas, para que isso aconteça, do que a gente precisa? Como eu falei já, a gente já conversou, e eu falei que a gente ia retomar hoje, a primeira coisa para que haja essa libertação, essa clareza na nossa comunicação é o diálogo. O que é o diálogo? Como nós já vimos, é uma abertura para resolução conjunta, é uma negociação. Mas o que significa o diálogo? Muitas pessoas relacionam o dialogar com falar. Eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso... Não é apenas isso.
O diálogo é você fazer-se entender. Eu falo, ele ouve, ele entende, ele responde. Esse pedacinho que chama entender a clareza das palavras, é aí que mora a grande questão. Então, quando você vai conversar, quando você vai se comunicar, você tem que estar preparado para isso. E às vezes, o nosso diálogo tem que ser: olha, eu não estou pronto para conversar. Às vezes, a situação que está acontecendo traz em nós alguns sentimentos que não nos dão possibilidade da gente falar a respeito daquilo. Pode ser porque a gente está muito triste, pode ser porque a gente está muito nervoso. Enfim, eu gosto de usar a palavra desaquecer. Nós estamos, às vezes, tão aquecidos com aquilo que está acontecendo que nós precisamos desaquecer. Então, o diálogo também é: olha, meu amor, agora eu não posso conversar sobre isso porque eu não estou me sentindo preparada. E o outro poder ouvir isso. Ouvir, porque isso também é uma negociação, isso também é uma conversa, isso também é uma resolução naquele momento. E aí sim, depois que desaqueceu, vamos conversar, vamos tentar resolver. Isso implica o quê? No respeito, né? O respeito por aquele que está à minha frente. O respeito para falar e o respeito para ouvir. Lembra que eu trouxe a definição de respeito semana passada? Respeito é um sentimento que faz com que uma pessoa trate outrem com profundo zelo, grande consideração, atenção ou deferência, afeição, apreço ou cortesia. O que é respeitar o outro no meu diálogo, na minha conversa, na minha fala? É eu usar as minhas palavras com sabedoria. É eu saber, dentro daqueles pontos que a gente já tem trabalhado, que eu preciso de humildade quando eu vou falar, que essa minha palavra pode ferir aquele que está à minha frente. Então, eu posso usar as minhas palavras, um exemplo que eu usei até na live ontem, né? As minhas palavras, elas podem ser tijolos para construir ou para destruir. Se eu falo palavras que agridem, que atacam, é como se eu atirasse tijolos naquele que está ali ao meu lado. Agora, se eu falo palavras que edifiquem, é como se eu colocasse os tijolos como alicerce para que ele pudesse ter condições de estar ali. O mesmo tijolo pode destruir ou pode construir. A mesma palavra pode construir ou pode destruir. Então, o respeito no diálogo é muito importante. E o outro ponto é a flexibilidade para transformar a regra do jogo. Ou seja, eu estou conversando com respeito, então eu posso saber que eu posso me movimentar ali. Eu não preciso ficar do mesmo lado. Lembra que a gente conversou? Não tem lado. Nós estamos juntos. Eu vou ceder em favor da felicidade do casal, que é a minha felicidade. É o frescobol. Nós vamos jogar frescobol. A gente vai se divertir. E não tênis. E não tênis. Então, isso é o que a gente precisa saber como básico na questão da gente estar se comunicando. Mas, na realidade, a dificuldade de comunicação é um sintoma. Vocês conseguem perceber isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente está com tosse, acho que é um bom exemplo esse, quando a gente está com tosse, uma tosse e febre, são sintomas de alguma coisa. A minha doença não é a tosse e nem a febre. Não, é um sintoma. É um sintoma. Né? O que nós temos? Ou nós estamos com a garganta inflamada, ou nós estamos com gripe, ou apenas a garganta está arranhando porque eu estou falando demais. Sim. Né? Então, não é o sintoma, mas é o que nós temos. E na comunicação é a mesma coisa. A comunicação é um sintoma daquilo que está
acontecendo. E o que gera esse sintoma? Lá em Corinto, a gente pode perceber que todas aquelas questões que estavam envolvendo os problemas de Corinto estavam baseados na incompreensão que eles tinham do amor de Deus e do amor ao próximo. O que significava a palavra de Deus para eles não estava muito claro, de como agir baseados no amor de Deus, nos ensinos da palavra. E qual que era o sintoma de tudo isso? Polarização, dificuldade na comunicação, imoralidade, igreja dividida. Então, isso não era o problema, isso era o sintoma do problema. E aí o que Paulo fez? Paulo observou o que acontecia, fez uma anamnese e enviou 4 cartas para que eles pudessem entender e resolver. E na nossa relação conjugal, qual que seria o problema que está dificultando a nossa comunicação? Qual seria, por que esse sintoma está aparecendo no nosso relacionamento? Eu chamei aqui de uma forma genérica de falta de conexão. Falta de conexão comigo mesmo, falta de conexão com o meu parceiro ou a minha parceira. Por que falta de conexão? Porque não sei ouvir, porque não sei falar. Não sei ouvir a mim mesma. Então, como que eu vou falar aquilo que eu nem mesmo escuto e nem mesmo entendo? Então, é muito importante. Se eu não sei me ouvir, eu também não ouço corretamente o que o outro está me falando, né? Eu não tenho clareza naquilo que está acontecendo, porque eu não me conheço. Então, essa falta de conexão interna gera o sintoma da não comunicação ou da dificuldade da comunicação, porque não comunicação não existe. Na verdade, a comunicação existe, mas de uma forma falha, truncada. De uma forma truncada. É a história de ontem, você falando do cozido e eu falando você falando da live e eu falando do cozido, ou vice-versa, e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E era o que estava acontecendo em Coríntios. Sim. E é o que muitas vezes pode estar acontecendo no nosso casamento. Um falando do tempo da live e o outro falando do tempo do cozimento. Então, essa falta de conexão gera esse sintoma, que é a dificuldade na comunicação. Volto a reforçar. Não existe não comunicação. A gente sempre se comunica de uma forma ou de outra. Inclusive, a comunicação, ela não é apenas verbal. Nós nos comunicamos por comportamento. A nossa postura, por vezes, fala mais que as nossas palavras. Não é? Sabe aquele olhar, quando você faz uma coisa, sua mulher olha para você assim, ó. Você já sabe tudo que ela está falando. Ela não abriu a boca, mas aquele olhar... queimou a canjica. E olha, eu não sei se vocês assistiram a um filme antigo lá, é uma história de um bebê, esqueci o nome. Tem umas falas naquele filme que eu acho que mostra também muito isso. São 3 rapazes e eles têm que cuidar de um bebê. E eles têm que fazer a vida deles. Então, um deles tem que estudar para um concurso. E é a vez dele fazer o bebê dormir. Então, eles contam histórias para o bebê dormir. E o que ele faz? Ele pega o livro dele lá, sei lá, de física quântica, não lembro o que é, pega o bebê e começa a ler. Um livro de matemática, por exemplo. Começa a ler para o bebê. O quadrado da hipotenusa. Ela pegou exemplo de matemática, gente. Deixa eu terminar, amor. É a soma. E assim ele vai. Perceberam o tom da voz? O quadrado da hipotenusa. É a soma. Não importa para o bebê, no caso do nosso exemplo, o que ele está lendo. O que importa é o amor que ele está demonstrando. É o tom da voz. É o tom da voz. E esse tom pode aparecer tanto na nossa voz, como também no nosso comportamento.
nas expressões, nos nossos olhares, nas nossas caras e bocas. Então, a nossa postura, quando estamos nos comunicando, ela tem que estar de acordo com aquilo que a gente está comunicando. Porque não adianta nada eu falar, meu amor. Eu não estou falando meu amor. Eu estou falando aquilo realmente que eu estou sentindo, com o meu comportamento. Então, o nosso desejo pode até ser harmonia, pode ser cooperação, mas quando temos um conflito com o outro, nossa tendência é uma abordagem de maneira destrutiva, nós nos comunicando usando a lógica da raiva, da punição, da culpa, da vergonha. Nós nos colocamos aí como a madrasta, né, da Branca de Neve, né, com essa carinha linda e maravilhosa que está aí. E aí, como nós nos comportamos, então, quando as situações aparecem? Como que você lida com determinadas situações vai mostrar como você se comunica. Então, como que você se comporta? Como que a gente lida com a situação de conflito? Você já se percebeu na situação de conflito, como que você fica? Como que você expressa a sua raiva? Porque raiva é um sentimento que a gente tem. Mas como que a gente expressa? Como que a gente expressa um pedido de desculpa? Como que nós lidamos com as perdas da vida? Como que nós expressamos elogios? Como que nós lidamos com culpa e punição? Como lidamos com as próprias escolhas e as escolhas dos outros? Quer ver um exemplo do elogio? Simples. Você sai, olha para mim e pergunta assim, ficou boa a roupa? E eu levo 5 segundos para responder. E antes de eu responder, ela fala, não gostou, né? E eu falo, mas eu não disse nada. Ela falou, não, você demorou para responder. 5 segundos. Porque quando gosta, ele olha e fala assim, ficou lindo! Eu não preciso nem perguntar. Então, o comportamento fala. E é como nós lidamos com cada uma dessas situações é que vai mostrar como que nós vamos nos comunicar. E baseado nisso, eu quero apresentar para vocês, de Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta. Eu estou citando aqui a fonte, porque é uma técnica usada, né, e referendada com um nome, então se a gente não pode falar dela sem nomear, né? Mas essa técnica, ela é bíblica, gente. Jesus já usava ela. Olha que interessante. E nós podemos e devemos usá-la, tanto nos nossos relacionamentos outros, inclusive no nosso relacionamento conjugal. Então vamos lá, comunicação não violenta. Não é uma teoria, gente, é uma possibilidade, é uma realidade que pode estar acontecendo todos os dias na nossa vida. A começar em mim, lembra? É sempre a começar em mim, nunca no outro. Então, o que diz lá o Marshall? Na sua técnica, que Jesus já usava e já nos ensinou, e você já conhece. E nós estamos aqui para relembrar e poder colocar de novo em prática nas várias situações que nós vivemos. A observação. A comunicação, ela demanda observar. Ser capaz de articular e observar sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. Eu olho para a situação e vejo o que está acontecendo. Vou fazer uma relação com aquela conversa de Jesus com a mulher adúltera, que está lá em João 8, de 1 a 11. Chega lá aquele monte de gente falando, temos aqui uma mulher adúltera, temos que apedrejar, o que nós vamos fazer? Aquele vucu-vucu, aquele nervoso todo. E Jesus observa o que está acontecendo. Ele olha tanto para o que está acontecendo com o grupo que trouxe a mulher adúltera, quanto para a mulher adulta. Ele não faz nenhum julgamento, nem do grupo e nem dela. Ele simplesmente olha, observa, descreve dentro dele o que está acontecendo. E aí, com isso, o próximo passo é você perceber o sentimento.
Como nos sentimos em relação ao que estamos observando? Sentimento, gente, aquilo que eu sinto. Eu estou magoado? Eu estou assustado? Eu estou alegre? Eu estou divertido? Eu estou irritado? O que eu estou sentindo baseado na minha observação? Então, voltando ao nosso exemplo da mulher adúltera, Jesus olhou e viu toda aquela confusão. E qual foi o sentimento que Jesus sentiu ali? Na minha percepção, eu trago para vocês que Jesus sentiu compaixão. Compaixão daquele grupo de pessoas e compaixão da mulher adúltera. E aí, movido por essa compaixão... Opa, o que aconteceu aqui? Ó? Não, tá certo, dá mais um. Movido por essa compaixão, que era o sentimento que ele percebeu em si a partir da observação que ele fez, ele viu a necessidade que isso estava gerando nele. Quais as necessidades que estão sendo geradas em nós pelos sentimentos que nós estamos sentindo? Então, você observa, você percebe, você nota o sentimento que você está sentindo, e isso gera em você uma necessidade. Qual necessidade, no nosso exemplo, Jesus sentiu? Dentro do sentimento que ele estava, que era a compaixão. Ele sentiu necessidade de cuidado. A compaixão gerou a necessidade de cuidar, tanto do grupo quanto da mulher adúltera. E aí, eu sei pela minha observação, eu sei o que isso me fez sentir. E a partir do que eu senti, eu vejo a necessidade que eu tenho. E aí eu passo para o pedido, para aquilo que eu vou externalizar para o outro que está ali na frente. O que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida ou torná-la mais maravilhosa? Deve ser específico e realizável. Então, no nosso exemplo, Jesus observou o que estava acontecendo, sem pré-julgar. Jesus viu o sentimento que ele estava tendo, que era a compaixão. Esse sentimento gerou em Jesus um cuidado, que era isso que estava, a necessidade que ele via naquela situação. E aí, com isso, ele atendeu a um pedido específico. Que foi qual? Cuidar do grupo e cuidar da mulher. Ou seja, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quer mais cuidado do que esse? Do que você realmente entender a necessidade do que está acontecendo e se focar no que realmente é importante? Ali não era importante saber a doutrina, saber quem estava certo, saber quem estava errado. O importante era a pessoa olhar para si e perceber em si como ela poderia agir diferente. E foi isso que Jesus fez. Quando ele olha para aquele grupo, inclusive para aquela mulher, e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas aí você pode falar para mim: ah, Silvana, mas você está falando de Jesus, né? Você está falando de Jesus, Porque então... a gente olha uma situação e a primeira coisa que vem é o julgamento. Com certeza. Primeira coisa que vem na cabeça. É o julgamento, é o apontar do dedo. Né? Mas aí eu quero trazer um exemplo do nosso dia a dia. Vamos voltar no primeiro slide para a gente fazer um acompanhamento. Vamos tá lá. Bom? Eu quero trazer para vocês o exemplo, por exemplo, na dificuldade da divisão de tarefas. Por exemplo, pôr o lixo para fora, qualquer divisão. Cuidar do assado. Divisão das tarefas. Então, vamos partir para a observação. O problema é que não está sendo feita as coisas conforme o combinado. O combinado não está sendo cumprido. Né? Então, é o primeiro ponto que o casal tem que identificar. Né? Diferente de você chegar e olhar a situação e falar assim: você nunca me ajuda, você não faz nada, só eu que faço. Aí eu estou julgando.
eu estou atacando, tô acusando. eu estou acusando. Mas não, cheguei, né? O lixo não foi tirado. Eu observo e falo assim, nossa, eu comigo mesmo. Estou identificando que o que eu combinei com o meu parceiro não está sendo cumprido. Qual sentimento isso está gerando em mim? Eu estou ficando estressado? Eu estou ficando com raiva? Eu estou ficando sobrecarregado? Eu tenho que saber o que eu estou sentindo a partir do que eu observei, para então eu saber como que eu vou buscar o que vai aliviar esse sentimento. Aí eu percebo o que eu estou sentindo. Puxa, eu estou me sentindo sobrecarregado, por exemplo. Então, aí eu parto para o próximo ponto. Então, se eu percebi que o combinado não está sendo feito, se eu percebi que esse sentimento que está dentro de mim é um sentimento de sobrecarga, o que eu vou fazer? E que é um sentimento ruim, né? O que eu vou fazer? Eu estou me sentindo sobrecarregada. O que eu vou fazer? Qual que é a minha necessidade? Qual que é a minha? A minha necessidade é o quê? Pedir ajuda, parceria, apoio, que as coisas sejam mais equilibradas. Perceber o que eu quero. O que eu quero? Vamos supor que eu quero ajuda. Então, eu já sei qual é a minha necessidade. Eu observei o que está acontecendo, eu vi o que eu estou sentindo e eu sei qual é a minha necessidade. E aí eu posso fazer o pedido, elaborar o pedido ao outro, pensando nesses aspectos que a gente está trabalhando aqui. Então, é possível, ao invés de eu falar para o outro, você nunca me ajuda, né? Porque tem o tom, né? E o nunca é uma palavra horrorosa. As palavras nunca, gente, e sempre, elas podem ser usadas como tijolos. Você nunca faz isso e você nunca me ajuda. Você sempre faz isso, você sempre é assim. Então, essas palavras podem ser tiradas do nosso vocabulário, do dia a dia, do nosso dia a dia. Porque sempre e nunca é muito tempo. Em algum momento foi diferente. A gente pode perceber isso. Então, voltando para o nosso exemplo aí da divisão da tarefa, em vez de eu falar, você nunca me ajuda, que você nunca cumpre os combinados, que você nunca faz nada, eu posso olhar para o outro e dizer, preciso que você me ajude para que eu não me sinta tão sobrecarregada. Mas aí, às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, é muito lindo, né? Mas é mesmo. É muito lindo. Esse é o exercício de Coríntios 13. Exatamente. O amor no fazer, o amor no falar, o amor no ser, o amor no viver, para com Deus e para com o nosso próximo. E Paulo, aliás, deixa claro que sem o amor, nada serve, nada presta, nada é útil. Nós somos como um sino que toca, um metal frio. Exatamente. São passos que a gente coloca assim de uma forma didática, mas que Jesus vem nos ensinando. A palavra de Deus vem nos ensinando a todo momento. Sim. Então, nessa estrutura de técnica que Marshall colocou aqui, nós podemos perceber passos que a gente pode estar usando na nossa vida. Mas não é para eu apontar o dedo e falar que o meu cônjuge precisa fazer isso. É a começar em mim. Porque quem vai modificar o ambiente começa aqui em mim. Nós vamos modificar o mundo a partir do nosso testemunho. E isso é muito importante. Mas existem alguns riscos quando a gente não exercita essa comunicação eficaz, essa falta de comunicação entre os cônjuges, que comumente a gente fala, né? Nós não temos comunicação, mas na realidade é essa comunicação que não é eficaz. O que, aliás, estava acontecendo lá em Corinto, né? Eles estavam, Paulo estava falando e eles não estavam conseguindo entender. Lembra da falta de conexão que eu comentei no começo? Quando a gente realmente não está conectado conosco mesmo, com a vontade de Deus e com o nosso cônjuge, e aí a gente não sabe do que a gente está falando,
como a gente está falando e por que a gente está falando. A comunicação passa a ser um sintoma. A comunicação difícil. Mas quais os riscos dessa comunicação ineficaz, né? Perder-se diante das atividades e das tarefas do dia a dia. Então, eu, em vez de buscar conversar, dialogar em respeito, em humildade, eu passo a me afastar. E isso faz com que a gente se perca nas tarefas do dia a dia. Ah, então eu vou só realmente pôr o lixo para fora porque é isso que importa para ela. Não, o que importa para o outro é que a gente esteja em parceria. Não simplesmente que o lixo seja colocado para fora. Olha a diferença. Outro risco é não ter as nossas necessidades atendidas. Então, eu não me comunico, eu não me percebo, eu não estou ali. Então, as minhas necessidades passam a não ser atendidas. E isso gera o quê? Gera briga, gera discussão, gera tijolos jogados, atirados, em vez de palavras de sabedoria. Pode gerar também um trabalho desnecessário, um trabalho duplicado, esquecido, não realizado. Sabe aquela história de cachorro que tem muito dono não se alimenta? Morre de fome. Morre de fome. E aí, o nosso relacionamento vai morrendo de fome porque a gente tem tanta coisa para fazer, para cumprir um papel predeterminado, que a gente deixa de conviver, deixa de jogar frescobol. Exatamente. E começa a querer marcar pontos. A comunicação eficaz é fundamental para que todos saibam o que está acontecendo e todos saiam ganhando. Eu e ele, nós. A felicidade do casal é a minha felicidade. A felicidade do casal é a sua felicidade. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que estar percebendo no nosso dia a dia. E agora eu quero pedir licença para vocês, depois de todas essas elencações que a gente fez aqui, para eu ler um texto completo da Ruth Bibermeier, para a gente terminar nossa reflexão de hoje. Ok. Sinto-me condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você se sentiu que não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Meu convite para você, nessa manhã, observe, sinta, veja a sua necessidade e aí se comunique. Que Deus esteja abençoando o nosso dia, que Deus esteja falando aos nossos corações. Você ora para a gente? Ora. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor a todo momento se comunica conosco. O Senhor entende a nossa necessidade, o Senhor percebe os nossos sentimentos, o Senhor atende os nossos pedidos. Que a Tua graça, ó Pai, faça com que nós possamos amar ao nosso próximo, que hoje aqui é o nosso cônjuge, da mesma maneira que o Senhor tem nos amado. Nos ajuda, nos direciona, nos liberta de nós mesmos e nos enche de Ti, ó Pai. Amém. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso almoço, abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E tem a próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre divergente ou convergente. Parece nome de filme essa primeira parte, né? Isso. Tamo junto? Tamo junto para a próxima aula. A gente aguarda vocês, tá bom?